Olá, bem-vindo à Hipnóia. Meu nome é Alessandra Ibrahim e, como já dissemos anteriormente, nosso intuito aqui não é trazer conteúdos muito aprofundados sobre psicanálise. Nosso intuito aqui é ajudar você a melhorar a sua qualidade de vida, trazendo questões do nosso cotidiano, coisas que podem estar acometendo a sua saúde emocional e travando a sua vida. Hoje nós vamos falar um pouco sobre compulsão. A compulsão pode ser leve, como por exemplo, que é comum, como por exemplo contar os passos, arrumar as coisas, ser uma pessoa organizada, arrumar sempre, por exemplo, guarda-roupa na ordem, numa sequência de cores, por exemplo, manter sempre a casa fechada, são compulsões ditas leves. A compulsão excessiva é aquela que vem acompanhada de angústia, vem acompanhada ou de depressão ou de ansiedade, e é uma atividade repetitiva e excessiva. Você faz aquilo sem vontade própria, você faz aquilo de uma maneira que você sente necessidade de fazê-lo, senão você fica descompensado emocionalmente. Então é aquilo que você faz repetitivamente e de forma excessiva, é um exercício mental sem fim e sem sentido. É uma tentativa de você evitar uma aflição ou uma preocupação, ou de reduzir o seu desconforto psíquico, como por exemplo de uma depressão ou de uma ansiedade. Ela pode ainda vir acompanhada de TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Nós vamos falar disso em outro vídeo. Nós fazemos isso não porque nós queremos, mas porque nós sentimos necessidade de fazê-los. E as compulsões menores não atingem, então, esse nível de ser considerado um distúrbio. Ele não atrapalha a sua vida. A compulsão menor pode ser, por exemplo, também se exercitar regularmente, ou então ter necessidade de uma certa quantidade de trabalho. Isso é tranquilo para a nossa convivência. Com esses episódios a gente consegue trabalhar bem. O diagnóstico de saúde mental é quando gera então angústia e interfere na sua vida normal e cria até risco à saúde das pessoas, como por exemplo compulsão por comer. Então não são atividades voluntárias e também não são realizadas por mero prazer. As pessoas que têm essas compulsões têm a necessidade de se engajar num comportamento específico, rotineiro e repetitivo, de forma que alivie o estresse e o desconforto, e que se você não conseguir fazer aquelas atividades repetidamente daquela maneira, o desconforto se torna assim esmagador na sua vida e se você não conseguir repetir aquilo da sua maneira. Então, vamos dar um exemplo de atividades motoras compulsivas, porque existem as motoras e existem as psíquicas. Algumas atividades motoras compulsivas são, exemplo, lavar as mãos sem parar. Se uma porta está trancada, se você fechou aquele cadeado, se você virou 2 vezes a chave. Por exemplo, organizar e reorganizar alguns itens dentro de uma ordem específica. Comer compulsivamente, comprar compulsivamente, falar compulsivamente, tudo isso é sinal de distúrbio. Alguns exemplos de atos mentais compulsórios são como, por exemplo, contar. Tem gente que não consegue parar de repetir algumas palavras, às vezes mentalmente, às vezes sussurrando. Você conhece alguém assim? Ou você tem essa mania? Você acha que isso ainda não é uma compulsão, é só uma mania? Isso traz angústia para você? Isso atravanca a sua vida? Isso atrapalha a sua vida? Então, o primeiro passo é você definir se o que você sente, o que você tem é uma compulsão leve, que dá para você levar durante a vida, não te atrapalha, ou se isso que você tem te atrapalha e limita os seus afazeres. Como, por exemplo, não conseguir sair de casa sem trancar a porta. Aí você sai e volta para ver se você trancou. Ou então você vai dormir e volta para ver se você trancou. Dali a 5 minutos você tem aquela angústia de novo, você tem que levantar e ver se você trancou a porta novamente. Eu conheço pessoas que cheiram as tomadas para ver se não está saindo faísquinha. São pessoas que têm, por exemplo, compulsão por arrancar fios de cabelo, que é a tricotilomania. E se a pessoa incomodada por uma compulsão não consegue repetir aquela atividade,
ou não consegue fazer de forma como ela queria, né, na quantidade ou no percurso que ela queria, isso causa muita angústia, e isso causa um desconforto e um estresse que vai aumentando cada vez mais, e quanto mais esse estresse aumenta, mais necessidade ela tem ainda de praticar aquela compulsão. Realizar desses atos gera um certo alívio, um certo conforto emocional, só que por algum tempo, dali a alguns minutos ou algumas horas, dependendo da compulsão, ela sente necessidade de realizar o ato novamente. As pessoas realizam essas compulsões, realizam esses atos ou esses pensamentos de forma a aliviar então o sintoma. Só que ele sabe que esse ato não vai aliviar, mas de alguma maneira alivia. Então ele fica repetindo aquilo. Existem pessoas que contam números de trás para frente para tentar desfazer alguma coisa que aconteceu. Então, por exemplo, ela foi vítima lá de uma ameaça. Ela quer desfazer aquela ameaça de uma maneira inconsciente. Ela sabe que o que ela está fazendo não vai desfazer o que aconteceu. A ameaça foi feita, foi falada, palavras lançadas não voltam atrás, né? As pessoas tendem a desfazer algum ato já feito, que não tem volta, por algum comportamento, como por exemplo contar de trás para frente, como se isso fosse puxar o tempo para trás, fosse voltar ela no tempo e fosse desfazer aquela coisa, aquilo que ela viveu. Ou então, por exemplo, um acidente que ela viu, um acidente que ela sofreu, a partir dali ela começou a ler as palavras ao contrário, ou simplesmente contar, ou em pensamento, ou em voz alta mesmo, de trás para frente, como se fosse desfazer um ato. Existem vários tipos de compulsão. As mais comuns são compulsão por compra. As pessoas sentem a necessidade, elas não precisam comprar aquilo, elas não precisam adquirir aquele material ou aquela roupa, por exemplo, que ela está comprando. Mas ela sente a necessidade de sair às compras, de ir até as lojas e encher seu carrinho, e gastando ou não gastando, independe do preço, elas sentem necessidade de levar aquela compra para casa. Não necessariamente de usar, não necessariamente de ser para ela a compra. Muitas vezes ela compra, faz a compra e doa para as pessoas, porque a necessidade dela não é de ter, é de adquirir. Ela adquiriu, pronto, não precisa mais daquilo. Ela pode doar, ela pode usar, ela pode emprestar, ela pode jogar fora. Acontece muito de pessoas que chegam, eu tenho relatos de pacientes que chegam com aquela compra e vão direto para a lixeira, porque o marido vai ficar bravo, porque os filhos vão brigar com ela, por ela estar repetindo aquele ato de compra sem ter necessidade, mas ela necessita do ato. O que ela faz? Compra e joga fora, compra e doa. Isso pode gerar muito desconforto para a família, para ela mesma e para a situação financeira. Então, o ato compulsivo nunca é bom. O ato compulsivo sempre traz coisas ruins acompanhadas a ele. Você consegue se identificar em algum desses? Ou você conhece alguém que você sabe que está com esses sintomas de compulsão? Vamos dar um outro exemplo. Compulsão alimentar. Compulsão alimentar é muito comum. A gente vai falar sobre isso num tema específico de bulimia, tá? Mas basicamente é a compulsão por comer. Ela sente a necessidade de comer, então ela vai comendo, vai comendo, vai comendo sem parar até não aguentar mais. E aquilo gera uma culpa, gera vergonha, e ela começa a esconder os alimentos, ela começa a comer escondido, ela começa a se fechar, ela começa a não comer perto das pessoas porque ela sabe que ela não consegue parar. Então ela come, come, come até não aguenta mais. E aquilo sacia uma espécie de angústia ou de ansiedade ou de depressão. É claro que por algum tempo, né? Porque o motivo continua lá. Ela está só tapeando esse sintoma com a comida. Existe compulsão por lavar as mãos ou lavar as coisas, ou desinfetar as coisas, ou mania de limpeza. Tem gente que fala assim, nossa, a minha tia é super limpinha, ela tem mania de limpeza, ela vive limpando a casa e na verdade é uma compulsão. Então é muito importante a gente definir até onde vai o bem-estar da pessoa. Ela está se sentindo bem com aquilo ou aquilo está atrapalhando a vida dela? Ela não consegue sair de casa se ela não limpar totalmente a casa.
ela não consegue tomar um banho se ela não esfregar o banheiro antes e ou depois. Então isso está limitando a vida dela de alguma maneira? Se sim, pode ser sim diagnosticada como uma compulsão. Existem a compulsão de verificação, que é essa que eu dei exemplo, né, de verificar se a porta está fechada, se a tomada não está saindo faísca, se o gás está desligado. Tem gente que desliga o gás, desliga o fogão, tira tudo da tomada. Então essas são as compulsões por verificação. Existem as compulsões também por jogos, que são bastante comuns. Ao contrário, né, da compulsão por alimento, que começa lá na primeira infância. Já a compulsão por jogos, que é o que a gente está falando aqui agora, começa nos homens, começa na adolescência, na pré-adolescência, no início da mocidade. Já nas mulheres, começa depois dos 20 até os 40 anos, pode-se ter início a uma compulsão por jogos. Isso traz uma tragédia financeira para a pessoa e para a família. Isso pode resultar em quebra de muitos relacionamentos por conta disso. Tricotilomania é aquela mania de arrancar os pelos, pode ser do cabelo, da sobrancelha, dos cílios, do braço. E não é só arrancar, tem gente que arranca e fica coçando, fica friccionando ou fica beliscando. Então acaba ferindo a pele, ferindo o couro cabeludo. Tem pessoas, não sei se vocês já viram, pessoas com um halo vazio, sem cabelo na cabeça. Provavelmente ou teve uma depressão, um estresse muito forte que caiu uma quantidade de cabelo daquela porção da cabeça, isso existe. Ou então que ela tem mania de arrancar os fios. Então existem assim infinitas compulsões. O importante é você conseguir definir se isso é um distúrbio mental que está atrapalhando o seu crescimento, o seu desenvolvimento, o seu trabalho, a sua vida familiar. E lembrar que sempre existe um ciclo vicioso. Existem compulsões também que alternam. Por exemplo, eu passo um estresse no meu trabalho, eu vou lá e como muito. Esse ato de comer me traz culpa, me traz angústia, me traz depressão, porque eu sei que aquele ato não vai resolver o meu problema, não vai desfazer aquele estresse que eu passei no trabalho. Então essa depressão me causa uma outra compulsão de, por exemplo, sair do trabalho e ir direto às compras. Eu saio do trabalho e compro. Aí eu chego em casa nervosa, culpada, angustiada, deprimida, e vou fazer o quê? Eu vou comer. Então esse ciclo não tem fim se você não tratar. Esse ciclo pode ser quebrado, e essa é a boa notícia. Esse ciclo pode e deve ser quebrado na sua vida. E isso você consegue através da psicanálise. Porque os motivos que você tem para fazer isso que você está fazendo, para ter esse tipo de comportamento, você não sabe. Por que você não sabe? Porque não são conscientes, não estão na sua consciência. Eles estão lá no pré-consciente, lá no subconsciente. E é lá onde estão as causas das suas fobias, das suas compulsões, dos seus medos, das suas angústias. E é por isso que é lá que nós vamos tratar. É com ele que a gente vai conversar, com o seu subconsciente, através das hipnoses. Então, nos próximos vídeos, nós vamos ensinar você a fazer a auto-hipnose, a você mesmo se hipnotizar de forma guiada aqui por mim, tá bom? Então, caso você tenha se identificado com uma dessas compulsões, ou caso você conheça alguém que tem uma dessas compulsões, ou que você desconfia que seja, né, uma dessas compulsões, você pode enviar o vídeo para ela e você pode acompanhar as nossas próximas gravações, que serão então a auto-hipnose guiada, tá bom? Aproveite para pensar, para você conseguir repensar e definir se isso é uma compulsão, se você se identifica ou não com esse comportamento. Através dessas informações e através dos próximos vídeos, que são as hipnoses guiadas, as auto-hipnoses guiadas, que você consiga quebrar esse ciclo na sua vida, que você consiga ter melhor qualidade de vida. Como a gente falou no nosso primeiro vídeo, o intuito aqui é que você consiga melhorar pelo menos 1% da sua vida em cada vídeo que você assista, tá bom? Então continue nos acompanhando aqui e vamos juntos nessa jornada.